Possamos compreender a palavra. Espírito Santo, renova a nossa mente, Espírito Santo, renova a nossa fé, os nossos ouvidos espirituais. Espírito Santo, oh Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, vai nos dando a capacidade de compreender, de entender a sua palavra, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Sempre peça isso, gente, visão espiritual da palavra. Jeremias 17:7. Nós falamos tanto hoje de confiarmos no Senhor, na palavra, e obedeçamos nessa confiança, nessa fé. Tem pessoas que me mandaram testemunhos essa semana do que está acontecendo na sua vida. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Vamos ler toda a igreja? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A Bíblia está tratando de um tema aqui que nos dias de hoje é imprescindível. Decidir confiar na Bíblia. Porque não é difícil confiar enquanto a sua vida está tudo favorável. Não é difícil. Porque se você tem abundância de tudo que o Senhor tem te dado, uma preocupação você tem que ter: não se desviar do foco que é a palavra. Porque o diabo sugere, nesses momentos, que está tudo bem na sua vida. Então você pode não buscar a Deus como estava buscando. Você pode relaxar um pouquinho. Isso é um perigo espiritual. Então a Bíblia nos ensina o quê? A continuar confiando no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Confiar é dar voto de confiança. É acreditar na palavra. Saber que haverá resposta para todo e qualquer momento. Hoje a reunião foi baseada em confiança. Se eu confio em Deus, eu não posso obedecer a sua palavra. Porque se eu obedecer a sua palavra, eu sei que o Senhor vai cumprir na minha vida aquilo que a palavra dele promete. Está me entendendo? Então eu posso acreditar. Eu posso esperar também. Porque confiar é esperar. Porque eu confio, mas a resposta não vem na hora que eu desejo. No momento que eu quero. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, ou algumas entrevistas. Você confia que a porta está aberta. Você acredita que você vai entrar. Só que a porta não abre do jeito que você quer. Então você faz a primeira entrevista, a segunda entrevista, o teste, e tem que esperar a resposta quando é errada. Mas você está confiando. Você confiou no Senhor, você fez a sua oração. É essa confiança que Deus está falando. O confiar e aguardar que a resposta venha de Deus. Quando Jó adoeceu, porque Deus permitiu, Jó falava com Deus, mas a cura veio quando Deus permitiu. Mas Jó continuou confiando, porque ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo na cama, mesmo leproso. E no mundo de hoje, nós temos muitas dificuldades, enfrentamos muitas dificuldades para continuar de pé. E o que vai te manter de pé é a sua confiança no Senhor. Então Deus declara: bendito o homem, ou seja, o homem, a mulher, o ser humano, que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele está explicando qual tipo de confiança. Primeiro ele fala do verbo confiar, depois ele fala do substantivo. Substantivo. Minha confiança agora se tornou para mim um nome próprio. Qual é o nome próprio? O Senhor.
Porque ele fala antes dessa palavra que maldito é o homem que confia no homem. Olha lá, põe aí para mim, Mateus, por favor, no 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz a carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. É aquele momento que a pessoa acha que ela não precisa mais de Deus para ajudar nas decisões dela. Por isso que eu citei o exemplo da pessoa que está com a vida melhor. Graças a Deus por isso. Mas ela não pode perder a confiança genuína em Deus. Ela não pode colocar confiança na sua conta bancária. Ela não pode colocar sua confiança no seu emprego. Ela não pode colocar sua confiança no seu curso. Ela não pode colocar confiança no carro que ela opera hoje. Quantas pessoas que a Amazon demitiu, que o Facebook demitiu, que o Instagram demitiu, que choraram porque perderam seus empregos. Porque muitos fazem o emprego com Deus. O emprego para mim é tudo. Não é tudo. Tudo é Deus. O emprego passa. Você pode estar 10 anos numa empresa. Amanhã pode chegar a sua carta de demissão. O emprego que você zelou por tantos anos, você pode ser demitido. Como aconteceu com essas pessoas. O Google demitiu milhares de pessoas. As maiores empresas do mundo demitiram. Se você confia no Senhor, qual a oração que você vai fazer? Senhor, vou passar um período de tribulação, mas continuo confiando no Senhor. O Senhor vai me abrir para fora. O Senhor vai preparar para mim melhor. Ele está falando do substantivo, não do verbo agora. O verbo é no começo, lá no 7, qual é o 7? 7. Bendito é o homem que confia, o verbo. Agora, cuja confiança, o substantivo, tem nome. Qual é a minha confiança? Então você pode passar o que for na sua vida, o que for, seja em qualquer momento, você continua confiando em Deus. E porque você confia em Deus, Ele te ama. Versículo seguinte, filho. Porque será 8, como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupe, nem deixa de dar fruto. Essa palavra está falando, esse versículo, da vida do ser humano. Está cortando aí. O que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Uma árvore que é plantada onde tem água, ela está sendo sempre regada, alimentada, encharcada. Suas raízes ficam frutíferas. Como prova disso, sobe aquela qualidade para o tronco. Como qualidade do tronco, passa para os gravetos, para os ramos e chega nas folhas que ficam verdes. Então a pessoa que confia no Senhor, ela está sempre frutificando. Mesmo, como falado aqui, ela não se preocupa, não receia quando vem o calor. No ano de sequidão, não se afadiga. O que é a fadiga? Aqui está uma versão diferente. Ela não se cansa. Ela continua. Ela não fica cansada por causa da dificuldade. Porque ela sabe que a dificuldade vai passar. Por que vai passar? Porque ela confia no Senhor. Então, a pessoa que põe a confiança substantiva em Deus, e ela confia no Senhor, ela põe a sua prova no Senhor, ela não vai deixar de dar fruto. Olha o que diz ali, ó, a folha fica verde. Quando você vê as folhas ficando verdinhas numa árvore, sem bicho, aquela folha linda, bonita, verdinha, você sabe que já vai sair o fruto. Já vai sair o fruto. Então é a preparação para chegar o fruto. Então a pessoa que confia no Senhor, ela vive desse jeito. Ela é como uma árvore junto às águas, que estende suas raízes, ela vai crescendo. Estender é aumentar. Ela vai crescendo ali, ó. Ela vai expandindo o que Deus deu para ela. Ela vai confiando no Senhor. Cada dia mais que passa, ela confia, ela crê, ela prospera. As coisas que ela põe a mão vão dar certo. Onde ela põe o pé dela, tudo prospera. Com dificuldade, tem as lutas, mas ela sobrepõe as lutas. Por quê? Porque a confiança é a base. Diga, confiança é a base da fé. É a base da fé. A base da fé é a confiança. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza, é a prova das coisas que eu não vejo. E como que eu vou confiar sem ver? Só é possível através da fé que existe na minha mente, no meu coração. Eu
Porque eu confio, eu vou viver. Essa é a base da fé. É a confiança sem ver. Porque como que você vai acreditar no Deus que você não vê? Eu acreditar no que você está falando para mim, eu estou te vendo na minha frente. E eu posso te cobrar. Você disse para mim, você não está fazendo. Mas para Deus é a mesma coisa. Tem pessoas que na hora da oração são tão ousadas que falam assim: Senhor, mas a sua palavra me promete isso. A sua palavra me diz isso. Por que não está acontecendo? Senhor, faça isso acontecer. É a ousadia da fé. É a confiança. Quando você confia, você pode dizer para aquela pessoa que confia: eu confiei em você. E você não está cumprindo o que você falou. Então você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu confio em ti. Faça isso na minha vida. Ele vai fazer. Deus ama a oração assim. A oração da ousadia, da determinação. Então ela continua prosperando. Estende suas raízes para o ribeiro, a fonte. Né? Onde é a fonte? O ribeiro é a fonte que faz aquela água chegar na raiz da árvore. Então ela vai estendendo a raiz lá para dentro do ribeiro, porque ela sabe que quanto mais ela estende para o ribeiro, mais a água pura, vai contaminar, ela vai sujeitar aquela árvore ao alimento vazio. Isso fala-se da profundidade com Deus. Quanto mais você aprofundar suas raízes com Deus, mais o alimento puro você vai receber. É como o ouro refinado no fogo. Quanto mais purifica o ouro que é encontrado ali na terra, nos rios, mais ele fica 18, 21, 24, ele vai ficando puro. Então, quanto mais você aprofundar suas raízes com Deus, mais você vai crescer e prosperar. E mais intimidade você vai ter com Ele. Porque quando a árvore estende as suas raízes no ribeiro, muita gente não percebe. A árvore não cresce só para cima, ela cresce para baixo. Esse é o segredo do cristão verdadeiro. É aquele que sabe crescer para baixo. Você vê uma árvore bonita, você vê um pinheiro, né? Ai, que bonito, que árvore alta. Você não tem noção que ela já cresceu para baixo, para ela segurar aquela altura que ela está lá em cima. É esse tipo de árvore que Deus quer que a gente seja. Uma árvore que cresça para baixo. Peraí, pastor, você está dizendo que eu tenho que diminuir? É isso mesmo. João Batista diz: o mais importante é que eu diminua e que ele cresça. Então, quanto mais você aprender a crescer para baixo, mais você vai crescer para cima. Porque na Bíblia os últimos serão os primeiros. Essa árvore que ele está fazendo a metáfora, o escritor de Jeremias está fazendo a metáfora, ele está comparando a gente. Se a gente quer ser uma pessoa de Deus, eu tenho que estender minha raiz para o ribeiro, que significa a fonte. E aí, eu vou dar uma palavra para você que é o contrário da confiança, que é o receio. Porque nós temos que trabalhar nos extremos. Então, se eu digo que eu confio em Deus, como que eu vou ter medo que não vai dar certo? Deus trabalha com extremos. Então ele está dizendo que quem confia não tem receio. O que confia não receia. Ele não duvida. Porque ele sabe que ainda que demore, vai acontecer. Então você não tem receio. Você não tem mais medo. Você pode ter aqueles momentos que você vai até se questionar: será? É a dúvida. Aí você repreende quando vem essa palavra. Não, está repreendido. Mente, minha mente, não fale comigo assim. Eu repreendo esse pensamento. Eu não aceito esse pensamento de dúvida. Eu não aceito esse pensamento de receio. Porque o receio é o contrário da confiança. O receio é o que mais se aproxima do medo, que é o contrário de confiança. Então quem confia, não receia. Olha lá, não receia quando vem o calor. Vai apertar. Vai ficar difícil. Vou passar por estreito. Mas eu não receio. Quando vem o calor, significa a temperatura vai aumentar. A árvore, ela sofre com a temperatura. Ela sofre porque chega a queimar suas folhas. O graveto fica seco. Só que como ela está alimentada pelo ribeiro, o ribeiro hidrata ela. E por ela se manter hidratada, ela suporta o calor. Assim somos nós. Nós temos que nos manter hidratados espiritualmente. Se você é uma pessoa hidratada, espiritual, você suporta o calor, você não tem receio, a sua folha vai continuar sendo verde, você vai continuar dando fruto, você vai ser uma árvore bonita, porque Deus está na sua vida, porque você confia no Senhor. Então você não receia calor, você não receia tempestade, você não receia ventos difíceis, porque você está com as raízes aprofundadas por Deus. É como aquela
para Ezequiel mergulhar cada vez mais no rio. Vai, Ezequiel. Quanto mais ele se aprofundasse a mergulhar, mais ele chegaria perto do trono. Então não tenha receio de se aprofundar com Deus, porque quanto mais você aprofundar, mais você vai crescer, mais você vai aprender. E isso só é possível através do desejo de obedecer a palavra. Continuando. E no ano de sequidão, não se afadiga. Na minha está escrito assim, ó. E no ano de sequidão, não se preocupe. Outro verbo que é contrário de confiança. Preocupar. Quem confia, confia. Não vive preocupado. Ele usa comparativos desse princípio para mostrar que confiança é ao contrário de receio, é ao contrário de preocupação. Nessa versão está escrito fadiga. Porque o que é a fadiga? É o cansaço extremo das preocupações. Eu estou falando espiritualmente, eu estou falando fisicamente, eu estou falando de fisiologia, estou falando espiritualmente. Uma pessoa que vive constantemente preocupada, ela fica cansada. Fica cansada. A mente dela fica cansada, porque ela está sempre preocupada, porque esse excesso de preocupação é a falta de confiança em Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse: não se preocupeis com o dia de amanhã, porque basta o dia de amanhã o seu próprio. O excesso seu de confiança vai te cansar. Desculpa, o excesso de desconfiança, o excesso de preocupação, o excesso de receio. Ah, pastor, eu posso ter um pouquinho de cada isso? Pode, você pode ter um pouquinho, porque vai ser sua defesa. Posso ter momentos que vem o receio? Pode, que é normal, eu sou ser humano. Posso ter momentos que eu vou sentir medo? Pode, dentro do sentido. Deus quer muito. Só que Jesus queria que Pedro controlasse esse medo. Porque Jesus disse para Pedro: por que duvidaste? Você deixou a dúvida permanecer na sua mente. Você podia até ter aceitado aquele momento que veio o pensamento: será que eu vou afundar? Não, não vou afundar. Porque Jesus está me sustentando. Então você já eliminou o receio. Você já eliminou o medo da sua mente. Esse é o segredo. Elimina o medo. Elimina o receio. Elimina a preocupação ou a fadiga. Porque a fadiga, espiritualmente falando, é o excesso das preocupações. É o excesso do receio. A falta de confiança. Está entendendo? Quando você se torna uma pessoa que confia 100% em Deus, você não vai se cansar. Esse tipo de cansaço espiritual. Tá difícil. Não consigo. Não tem jeito. Não. Vai até o final. Luta até o final e confia. Então o escritor, o profeta Jeremias, foi muito sábio nas palavras que ele colocou e que os tradutores procuraram traduzir para nós, mais perto da tradução da palavra, porque você não se preocupar no ano de sequidão significa que no ano de crise eu continuo acreditando no Deus que eu. Minha campanha foi vencendo na crise, semeando para colher. Então é ano de crise, eu continuo fiel. É ano de crise, eu sirvo a Deus do mesmo jeito. É ano difícil, eu continuo disciplinando. É ano apertado, eu continuo ofertando. É ano apertado, eu continuo ceando. Eu não vou deixar de ir à igreja. Por mais que estão querendo me tirar da igreja, eu não vou deixar de ir na igreja. Eu vou ser ministrado, eu vou ser obediente. Você viu, meu Deus, com as minhas premissas, com a minha fé, com a minha obediência. Eu vou continuar. Ou seja, no ano de sequidão, não se afadigue. No ano de sequidão, não se preocupe. Nem deixa de dar fruto. Tem pessoas que deixam de dar fruto porque as coisas estão difíceis. É o contrário. Você tem que continuar dando fruto nas épocas difíceis. Isso mostra que você é um cristão verdadeiro. Que nós somos um cristão. Nós somos cristãos verdadeiros. Quando eu continuo dando fruto, porque Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, no ano de luta, eu continuo firme. No ano de dificuldade, eu continuo dando fruto, porque eu não receio, eu não me preocupo, eu não me afadigo. Eu exerço a minha contínua confiança
livrará. Ele quis dizer, o Deus em quem eu continuamente confio vai me livrar da boca dos leões. E foi exatamente o que aconteceu. Mandaram Daniel para a cova dos leões. Quando Daniel chegou lá, Deus falou para os leões, nem toca nele. Nem toca nele. Eles não acabam com vocês. Nem toca nele. Os leões obedeceram. Nem chegaram perto de Daniel. Por quê? Porque Daniel exerceu a confiança. Outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foram jogados dentro da fornalha de fogo, Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha e falou, joga eles lá dentro, porque eles não querem se dobrar a mim. Eles confiaram que lá dentro, eles confiaram em Deus, que lá dentro Deus ia salvá-los. E a Bíblia diz que nada aconteceu com eles, porque eles confiaram. São exemplos malucos que a Bíblia nos dá. São exemplos loucura aos olhos dos homens, mas eles continuaram confiando. Então a confiança, vai para a confiança em Deus, vai te levar em lugares que você nunca esteve. E a sua mente, que é o mais importante, diga assim, a minha mente vai viver em paz. Aleluia. Esse é o segredo. Tem pessoas que quando você está passando muita dificuldade, muita luta, elas te perguntam assim, como que você consegue dormir mesmo assim? É paz. E só o Espírito Santo para ti. Como que você consegue dormir? Como você consegue acordar e levantar todo dia e enfrentar tudo que você tem? É a confiança no Senhor. 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Cuidado com o coração. As pessoas costumam dizer assim, meu coração está dizendo para eu fazer isso, meu coração está dizendo para eu fazer aquilo. Eu te digo, cuidado. Porque a Bíblia diz que o coração é o algo mais enganoso do que tudo que existe nessa terra. É o coração. Então o coração engana? Engana. Porque a Bíblia diz que é engano. Ah, mas eu estou sentindo, meu coração está sentindo. Cuidado. Vou dar um exemplo aqui. Vida sentimental. A pessoa está lá e diz, vou pegar um exemplo. Uma moça acha um rapaz maravilhoso, bonito, formoso. Ai, meu coração está dizendo que ele é o homem da minha vida. E começa o relacionamento. Namoro, vai indo. Daqui a pouco ela descobre quem é aquele cara. Aí ela fala assim, me enganei. Fui pela aparência. Meu coração foi pela aparência. Me enganei totalmente. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E perverso. A Bíblia diz que o nosso coração, não o órgão. Coração, sentimento, pensamento, vontades. Cuidado com os sentimentos. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com as vontades. Porque eles são gerados do coração. Se a Bíblia diz que é enganoso, ela não mente. A palavra de Deus não mente. O coração é enganoso. Então antes de tomar qualquer decisão, prove a sua decisão se ela está dentro da palavra. Se ela estiver dentro da palavra, amém. Se ela estiver fora, não faça, porque o coração sempre te engana. É aí que nós temos que tomar cuidado. Por isso o escritor, o profeta Jeremias, colocou esse versículo logo após o que ele disse da confiança. Quando você confia em Deus, nem tudo que você acha que é de Deus é de Deus. Nem tudo que você acha que vai dar certo. Nem tudo que você está pensando em fazer é o correto. Você vai ter que colocar diante da palavra, a luz da palavra, para realmente saber se é bíblico, se está dentro da verdade bíblica da palavra de Deus na sua vida. Está me entendendo? Então o coração leva muitas pessoas ao engano. Porque a Bíblia diz que ele é enganoso e corrupto. Tem uma versão que diz que ele é desesperadamente corrupto. Não é nem enganoso, está escrito desesperadamente corrupto. Mais do que todas as coisas. Ou seja, as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas emoções, às vezes elas nos corrompem e tiram o nosso foco da palavra. Então temos que tomar cuidado com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos, porque nem todos os sentimentos, nem todos os pensamentos, nem todas as vontades que nós sentimos são de Deus. E não são de Deus. São da terra. Prover do coração. E a gente tem que provar a luz da palavra. Salmo 1, coloque
aí para a gente terminar. Salmo primeiro, por gentileza. E a gente termina. Salmos de número 1. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui está uma palavra que você tem que juntar com o coração. Às vezes você vai se aconselhar com pessoas que não têm o mesmo nível espiritual que você, que não conhecem a palavra, não tem entendimento da palavra. E a pessoa às vezes chega para você e fala assim: faz isso mesmo, vai dar certo. E às vezes é ao contrário de tudo que a palavra diz para você. Então cuidado com o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? É aquele que não tem a Deus em mim. E às vezes o ímpio te aconselha até para ver sua queda. Faça isso, você vai dar bem. Na verdade, no fundo, ele sabe que você não vai estar bem. Ele quer que você se dá bem. Ele te aconselha a fazer sabendo que você vai estar bem. Quem já passou por isso? Cuidado. Por isso que a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo esses conselhos. O ser humano que não aceita esses conselhos. Olha lá, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, você não aceita viver na vida do pecado. Você não aceita viver isso. Porque você sabe que se você viver isso, a sua vida espiritual vai ser derrotada. Você vai ficar derrotado. Eu vou ficar derrotado. Nós vamos ficar derrotados se aceitarmos isso. Então a Bíblia diz aqui de separação. Aprende a se separar. Olha lá, aprenda a se separar. Eu trabalho muito ali na região da Higienópolis, Sumaré, Perdizes, Santa Cecília. E ali você vê muitos judeus andando. Eles andam tudo de preto, chapéu preto, aquelas cordas aqui do lado. As moças, as esposas, os filhos. Você olha para eles, você já sabe que eles são judeus. Só do modo de você ver, você já sabe por quê. Porque eles não se misturam. Eles são separados. Eles são o povo escolhido do Senhor. Depois Deus abriu a salvação para todos e chegou a verdade. Mas o primeiro povo escolhido de Deus é o judeu. Então você vê eles andando, você sabe que são eles. Você já sabe. Eles têm um jeito deles peculiar de ser. Por quê? Porque eles acreditam nisso. Eu não posso misturar, não posso andar no conselho ruim, não posso viver no caminho daqueles que vivem pecando constantemente. Não é isso que Deus tem. Então, se tem uma coisa que o cristão tem que saber fazer, é se separar. Aprenda a se separar. Eu ouvi um ditado que a minha mãe falava para mim desde pequeno: tira essa laranja podre daí da cestinha, senão ela vai contaminar todas as outras laranjas que estão aí. Joga fora. Porque aquela laranja podre, ela vai encostando nas outras, vai passando aquele bolor, aquela podridão nas outras. Quando você vai ver a cestinha todinha de laranja, estava contaminada com aquele bolor. Uma só contaminou tudo. Então se separe. Não se contamine. A gente tem que viver incontaminado. Se a gente quer prosperar, crescer na fé, no entendimento da palavra, tem que fugir disso. Não andar no conselho dos ímpios, não se deter, ou seja, não ficar vivendo o caminho dos pecadores, nem se aceitar na roda dos escarnecedores. O que adianta eu sou uma pessoa de Deus e fico numa rodinha de pessoas dentro da empresa que ficam falando mal da igreja? O que eu estou fazendo ali? Fico numa rodinha de pessoas que falam mal da igreja, que falam mal dos pastores, que falam mal do evangelho, criticam. O que eu estou fazendo ali? Gente, desculpa, isso chama-se separação. A gente tem que aprender a se separar, a ser luz. E a luz é a diferença das trevas. Se você é aceito ali, se aceita a sua fé, amém. Você pode exercer a sua fé, mas se você não é aceito, então não precisa. Porque a Bíblia diz que a gente tem que aprender a se separar. O que mais para terminar? Antes, onde tem que estar o nosso prazer? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor.
Então, essa palavra, gente, é o que nos dá prazer. É isso que nos dá prazer. Servir a esse Deus. E é desse jeito que a gente vive. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim. Não importa como as pessoas vão dizer que eu sou. O que importa é que eu vivo para agradar a Deus. É isso que tem que ser. Olha lá, antes o meu prazer tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a palavra está na minha mente. Eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu oro, eu falo com Deus todo dia. Deus é tudo para mim, então eu não vou me afastar de Deus para me juntar a pessoas que não querem viver sem Deus. Não, querem viver sem Deus, não quero isso. Eu vou viver sem o amor. Ah, mas eu vou viver no amor, pastor, não, você não vai viver no amor. Mas você vai saber onde você pode ficar, onde você não pode ficar. É o caminho do cristão. E para terminar e a gente encerrar, o que acontece na vida dele, pode ir para o próximo. Vai falar de novo de árvore. Olha lá. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Ei, gente, é a mesma coisa lá de Jeremias 17:7? Não é a mesma coisa? Igualzinho que o justo, o que dá fruto, acontece isso. Ó. Ele é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Na hora certa, você vai frutificar. Diga assim, ó, posso estar passando luta hoje, mas na hora certa, vou dar fruto. Acabou. No tempo de Deus, não é no nosso tempo, na hora certa, vem os frutos. Porque Deus sabe o que você está plantando e você sabe o que você está plantando. Mas tem que esperar, tem que ter paciência. Olha, as suas folhas não cairão. Mesma coisa do versículo de Jeremias. As folhas ficam verdes, bonitas. Assim é a vida do cristão que floresce. Ele dá fruto, ele permanece, ele floresce no inverno, ele floresce na luta, ele floresce na prova. No tempo bom, ele continua o mesmo, ele não muda, ele não deixa subir para a cabeça porque ele está conquistando, ele está prosperando, ele não deixa subir para a cabeça. Ele continua sendo a mesma pessoa humilde, simples, próspera, normal, a mesma personalidade, ela não altera. E aí, para terminar o culto, tudo quanto fizer prosperar. Essa é a diferença na vida do cristão obediente. O que ele faz prospera. Ele não vive sempre na luta. Tem cristão que você fala, como você está, irmão? Na luta. Aí você vê o irmão daqui um ano, como você está? Na luta. Aí daqui 5 anos você vê de novo. Estou na mesma luta. Meu irmão, você está sempre na luta. Você está sempre na prova. Não passa isso. Porque deserto não é lugar de morar. Deserto é lugar de passagem. Você pode estar passando, eu posso estar passando um deserto hoje. Mas Deus vai te tirar desse deserto. Deus nos tira da época difícil. Jó passou